Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro do céu, perdão, é o livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no capítulo 17. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Jerusalém até a solenidade da Páscoa. Invoca o auxílio do Pai. Tendo chegado a Jerusalém, antes de entrar na cidade, orei ao Pai e supliquei-lhe ajuda. Fazia isto em todas as ações, para ensinar a meus irmãos a recorrerem ao auxílio divino antes de qualquer ação. Pratiquei com toda a perfeição aquilo que lhes ensinava. Em seguida, rezei por todo o povo, assim de que não abusasse da graça então concedida pelo Divino Pai, e aproveitasse a minha palavra. Para tal roguei-lhe continuasse com os divinos impulsos, as poderosas luzes, posto que eles não se tornassem asaz indignos, devido à própria dureza e perversidade. O Pai prometeu-me quanto lhe pedi, e eu, levando-lhe a infinita bondade, tributei-lhe as devidas graças em nome de todos. Caridade e zelo de Jesus. Entrei na cidade com a habitual serenidade e com amor a todos. Embora soubesse ser odiado por muitos e numerosos seriam os que planejavam de tantos modos a minha morte. Ardia-me no peito o zelo pela salvação deles e pela glória do Pai Celeste. Por isso, com toda solicitude, fui ao templo pregar e convencer os corações obstinados. Ambicionava também, conforme mais vezes declarei, que todos os meus seguidores tivessem tal zelo pela salvação das almas e pela glória de meu Pai. Por isso supliquei novamente ao Pai, lhe o concedesse, a este me assegurava atender o que lhe pedia. Vi que em alguns surtiria efeitos admiráveis tal graça. Por esta razão, muito me alegrava e rendia graças ao Pai, visto que me imitariam tão bem. Via também todos os que abusariam dela e agiriam de maneira contrária. Por causa destes, muito me afligia, e meu coração se amargurava. Por isso oferecia ao Pai o zelo que me ardia no coração e as obras que fazia, em suplência pelas falhas de meus irmãos. Expulso os negociantes do templo. Entrei no templo, e tendo encontrado negociantes ali, repreendi-os com autoridade. Alguns se retiraram, outros saíram furiosos contra mim. Não temia, porém, suas afrontas, porque eram-me prementes a glória e a honra do Divino Pai.
Por isto, disse-lhes com liberdade: não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Assim, cessariam todos de negociar e se submeteram. Enquanto orava ao Pai, dava-lhes exemplo de que na casa de meu Pai se deve permanecer ou para rezar ou para ouvir a sua palavra, não para negociar ou ofendê-lo. Com isto fazia-os reconhecerem a própria temeridade e que sob vários pretextos violavam a lei. Em tal ocasião, pedi ao Pai desse a todos os seus ministros verdadeiro zelo por sua honra, a fim de que livremente repreendam os que têm a ousadia de ofendê-lo nas igrejas, por lhes serem consagradas essas casas, lugar especial onde ele habita. Via todas as ofensas que o Pai receberia de todos os meus irmãos nas casas a ele consagradas. Isto ocasionou-me imenso pesar, e desejei que lá houvesse quem zelasse pela honra de meu Pai Celeste. Vi que o Pai não deixaria de dar este zelo a seus ministros, e muitos zelariam e considerariam lícito ofendê-lo e ultrajá-lo de tantos e vários modos. Em supliquei de tantos e vários modos em sua própria casa. Por esse motivo, amarguei-me asaz e, com instância, supliquei para todos o perdão e a graça de reconhecerem o próprio erro e de se emendarem. O Pai prometeu-me a graça mencionada, e vi que alguns a aproveitariam e outros a desprezariam. Vi os muitos castigos preparados pelo Pai para todos neste ponto. Senti desprazer, embora fossem por eles merecidos. Impedi numerosos dos mais graves, oferecendo ao Pai a honra que eu lhe prestava em sua casa e o zelo para o qual agia por sua glória. Sabia que as ofensas ao Pai em sua casa causam-lhe o maior desgosto. Em consequência, empenhava-me muito em que meus irmãos fossem cautelosos nesta questão. Não deixei de revelar-lhes com clareza isto na pregação. O sermão. Enquanto estava no templo, orando ao Pai e pedindo todas estas graças para meus irmãos, reuniu-se grande multidão de povo para ouvir-me pregar. Muitos se alegravam com a minha volta, e muitos sentiam grande desgosto, porque odiavam a verdade que eu lhes proclamava. Vinham, contudo, ouvir-me, atraídos pela curiosidade, para verem e ouvirem se continuava com a minha habitual maneira de pregar. Após rogar a ajuda do Divino Pai, comecei a pregar com grande fervor e zelo por sua honra e pela salvação das almas. Voltei de novo a inculcar a observância da lei divina, a necessidade de fugir do mal, de se preservar da hipocrisia, da inveja, da avareza, da dissimulação. Muitos dos que lá se achavam eram dominados por estes vícios, e ouvindo a repreensão, se iravam. Era peculiar a minha palavra iluminar o ouvinte e fazê-lo ciente do erro no qual se achava e ainda imprimir-se nos corações. O Pai concorria também para tal com as luzes divinas. Asaz duro e obstinado era o coração que lhe opunha resistência. Tal era, na verdade, o coração dos escribas, dos fariseus e dos ministros do templo. Por isto, cada vez mais se endureciam pela resistência que ofereciam à divina graça. A turba, porém, que se rendeu desde o princípio, aproveitou e foi crescendo cada vez mais na fé em minha palavra. Prossegui meu discurso, manifestando-lhes que penetrava nos segredos de seus corações. Por isso, frequentemente os exortava a não se deixarem cegar pelas trevas e pela paixão de uma vez que tinham a luz no seu meio.
acreditassem na luz e na verdade que eu lhes dava a conhecer, mediante a luz. Crede na luz, para serdes filhos da luz, e não vos deixardes surpreender e obcecar pelas trevas. Dizia-lhes estas palavras com enorme compaixão por suas almas, mas nada adiantava, diante de sua pérfida obstinação. Manifestava o grande desejo que tinha acerca de sua salvação e que se tornassem todos verdadeiros filhos de meu Pai, sendo perfeitos como meu Pai celeste. Apesar de muitos deles serem indignos de se chamarem filhos do Divino Pai, não obstante, para sacudir-lhes a dureza e a obstinação e ofervorá-los no serviço e no amor do Pai Celeste, falava-lhes com desejo de que se tornassem verdadeiros filhos de meu Pai, praticando o que lhes pregava. Todavia, tudo era em vão. Tão grande era sua pérfida obstinação. Terminada a pregação, orei ao Pai e supliquei-lhe que todos os que me haviam ouvido praticassem os meus ensinamentos. Encontrava o Pai muito irado contra os obstinados e frequentemente, em vias de castigá-los, eu interpunha-me, suplicando-lhe afastar o castigo, em vista do comprazimento que em mim achava. Pedia-lhe comunicar esse sentimento de caridade que tinha para com os duros obstinados aos meus seguidores, a fim de que se interponham junto a ele e roguem-lhe retardar os castigos aos pecadores, oferecendo-lhe meus méritos e suas boas obras, no intuito de que o pecador não tenha espaço de tempo para converter-se e arrepender-se de seus erros. Vi que meu Pai daria a muitos este sentimento de caridade e que por meio deles a divina justiça muitas vezes se aplacaria e reteria os justos flagelos. Alegrei-me ao ver que muitos de meus irmãos me imitariam neste ponto, mas experimentei igualmente grande pesar verificando que muitos pecadores continuariam a viver nos próprios erros. Por causa deles, meu coração sofria imensa dor, uma vez que desejava todos arrependidos e convertidos. Finalizada a minha oração e rendidas as graças ao Divino Pai, aproximaram-se de mim muitos, desejosos de seguir a minha doutrina e observar o que lhes pregava. Com grande caridade e amor, instruía-os e ensinava-lhes a maneira de agir, consolando qualquer um que viesse a mim com boa vontade e reta intenção. Tramas dos fariseus. Neste interim, espalhou-se pela cidade a notícia de minha volta e de que, mais do que nunca pregava, de maneira habitual, cheio do zelo e fervor. Foi atingido o coração dos escribas, dos fariseus, dos chefes e de todos os que me odiavam, e agitavam-se devido à paixão que sentiam contra mim. Ouvindo a aclamação do povo, fremiam. Continuei por alguns dias a pregar e a ensinar a multidão. Portanto, reuniram-se todos os escribas, os fariseus e os ministros do templo e deliberaram contra mim. Determinaram mostrar-se favoráveis e tratar comigo, fingindo considerar-me pessoa de muita ciência e mestre da lei, para ver se me apanhavam em algum erro ou algo que pudessem agarrar-se para acusar-me de que pregavam-lhes a observância da lei, e depois a transgredia, e assim injuriar-me e desacreditar-me junto da multidão que tanto me aclamava. Diziam entre si: não é possível que não o surpreendamos em algum erro e transgressão da lei. Se fingirmos-lhe amizade, terá confiança e facilmente o apanharemos em erro. Procuremos, portanto, confundi-lo com perguntas contínuas e colhê-lo de improviso, a fim de que não tenha tempo de premeditar as respostas. Tais e outros planos concebiam aqueles corações pérfidos e obstinados.
Tudo via e sentia enorme pesar diante desta malícia. Tinham-me por homem, pura e simplesmente, e não consideravam a divindade que havia em mim, por mais que a demonstrasse claramente nas obras que fazia e nas prédicas admiráveis que eles escutavam. Via então que no mundo haveria tantos desses pérfidos que fingiriam amizade a meus seguidores, enquanto no coração esconderiam o veneno. Via as insídias que tramavam e por isso tive grande pena. Via quantos inocentes seriam prejudicados por tais falsos irmãos, e todo emocionado exclamava ao Pai, pedindo misericórdia para os primeiros e ajuda e graça para os outros, a fim de escaparem de irmãos tão pérfidos e malignos. Supliquei ao Pai, desse aos culpados claro conhecimento da própria malvadez e estímulos ao coração para se arrependerem de seu grave pecado. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes o que pedia, e alguns se arrependeriam por meio da dita graça, aproveitando as luzes divinas. Vi, contudo, que muitos permaneceriam em seu pecado, opondo resistência a todas as graças que meu Pai, com tamanha caridade, lhes distribuiria. À semelhança dos ímpios hebreus, persistiriam na perversidade. Quão grande foi, esposa minha, a pena que sentiu meu coração e a amargura que experimentei por causa desta obstinação. Em consequência, muito insisti na pregação, a fim de que, ficando no mundo a lembrança de minhas palavras, conhecessem o próprio erro, e quando desagradada ao Pai, tal amizade simulada e fingida. Via os castigos que para estes estão preparados e não deixei de manifestá-los, no intuito de que se arrependessem, ao menos para não incorrerem em tão tremendos flagelos. Verificando que muitos nem sequer por este motivo se arrependeriam, senti imenso pesar. O desejo de que todos se salvassem e se valessem do benefício inestimável da redenção era tão grande que me fazia sofrer pesar inexprimível ver que tantos e tantos não se valeriam dele, com a própria obstinação, torná-lo-iam ineficaz para si próprios. Por isto, não deixei de fazer e dizer o necessário para convertê-los, ao invés muito mais. Tudo fiz com grande amor e caridade. Roguei ainda ao Pai por todos aqueles que seriam insidiados e traídos por irmãos falsos e simulados, para que se dignasse libertá-los das insídias e falsidade deles. Iluminasse-os para descobrirem a dita falsidade e se precaverem, desse-lhes invicta paciência em sofrer a caridade suma, a fim de que não só os suportassem, mas ainda os amassem e orassem por eles. Vi que muitos se serviriam perfeitamente bem desta graça concedida pelo Divino Pai. Vi a virtude que por este meio exerceriam e o grande mérito que alcançariam. Muito me regozijei e rendi graças ao Pai Divino. Vi, contudo, que numerosos seriam os que pouco ou nada aproveitariam da graça mencionada. Ao invés, se enfureceriam. Por estes roguei novamente ao Pai dar-lhes maior graça e mais ajuda. Vi que muitos aproveitariam e se acomodariam a sofrer o que os falsos irmãos tomassem contra eles. E tendo suplicado ao Pai, concedesse sempre novas ajudas e nova graça. Agradeci-lhe em nome de todos e louvei a sua infinita bondade. Finalizada a oração e obtidas as mencionadas graças para todos os meus irmãos, pus-me a escutar muitos que haviam vindo a mim para serem instruídos e consolados em suas tribulações, e alguns enfermos para serem curados, os quais, conforme costumava, restituir a saúde, consolando a todos. Ao voltarem para casa, fiquei no templo a louvar ao Pai, fazendo os habituais atos de oferta. A fama de ser o Messias prometido.
No entanto, divulgou-se ainda mais a fama de minhas obras, e corria o rumor de que eu verdadeiramente era o Messias prometido, pelo fato de que operava tantos milagres e levava vida tão santa, e em tudo era não só irrepreensível, mas ainda admirável. Os escribas e os fariseus procuravam a todo custo dissuadir a turba desta opinião e diziam a todos que não fossem tão nécios, que prestassem imediatamente a fé às minhas palavras, como também às obras que fazia a restituir logo a saúde aos enfermos, porque era mais provável que fazia que era mais provável a crença de que fizesse isto por influência do demônio. Foi grande ousadia dizerem isto, para ofuscar a minha sabedoria e desacreditarem a minha pessoa. Bem sabiam ser ela perfeita em todas as obras, assim como estavam cientes de ser celeste, a divina e divina a minha sabedoria. Diziam a todos que queriam tratar comigo familiarmente e ver se na verdade era qual aparecia aos olhos de todos. Quando houvessem experimentado se era qual me apresentava, eles mesmos haveriam de certificá-los e exortá-los a seguirem os meus ensinamentos. Também eles se sujeitariam à minha doutrina. Por enquanto, porém, seria bom que todos se afastassem de mim e não prestassem fé às minhas obras, nem às minhas palavras. Muito fizeram e disseram estes obstinados soberbos para impedir a multidão de ouvir-me e para desacreditar-me. Muitos eram enganados e rendiam-se às falsas persuasões. Grande pesar sentia o meu coração por tamanha malignidade e por isso pedi ao Pai socorresse com a graça aqueles que me ouviam e os iluminasse para descobrirem a malignidade desses pérfidos contra mim. O Pai não deixava de iluminá-los, e por isso, conhecendo a pérfida maldade dos escribas, eles voltavam para ouvir a minha palavra, ouvir e verificar se aparecia algum sinal que lhes garantisse haver em mim o mal que os pérfidos me atribuíram. Ao perceberem e verificarem cada vez mais claramente a santidade de minha doutrina e a perfeição de minha vida, ficavam persuadidos de ser inteiramente malignidade, ódio e paixão o que contra mim diziam. Um novo conselho. Neste inteirinho os escribas, os fariseus e os anciãos, todos se reuniram de modo em conselho e determinaram matar-me, precipitando-me eles mesmos se me encontrassem num lugar solitário. Propuseram entre si irem à procura juntos e indagarem aonde me retirava, especialmente à noite. Aconteceu-lhes mais frequentemente encontrarem-me de dia em lugar retirado e sozinho. Como os pérfidos queriam executar seu plano, eu me tornava invisível aos seus olhos, e assim ficavam confusos, mas nem por isso arrependidos e emendados. Ao invés, tornavam-se mais pérfidos e obstinados visto não poderem realizar o pérfido desígnio. Resolveram, portanto, tratar-me com amizade simulada, conforme declarei e fizeram-no como ouvirás. Enquanto os pérfidos cuidavam do que te contei, eu orava ao Pai por eles e suplicava-lhe que não os castigasse segundo mereciam. Tornavam-se insuportáveis ao Pai, que por isso estava com o castigo nas mãos. Era contudo detido por mim, que lhe rogava com grande fervor, retirasse o flagelo, oferecendo-me a mim mesmo para sofrer o castigo e dizendo que o descarregasse sobre mim e satisfizesse sua justiça. Tamanha era a caridade que empregava para com esses pérfidos obstinados, enquanto eles procuravam a minha morte. Eu lhes impetrava a vida e a libertação dos justos castigos com os quais o Pai queria fulminá-los. No Horto das Oliveiras.
Sendo já a hora tardia, saí do templo e, segundo o costume, fui ao horto passar a noite, orando ao Pai. A noite inteira ficava assim, orando e suplicando ao Pai. Sentia o sofrimento na minha humanidade e oferecia-o ao Pai em reparação das ofensas, em que tal ocasião, infelizmente, recebia de meus irmãos. Nestas noites de tanto sofrimento para mim, via todas as ofensas que receberia ao Pai de todos os meus irmãos, e ó, quão dolorosas eram essas noites para mim, quanta pena sofria o meu coração, uma vez de que, do tempo destinado pelo Pai para o repouso, eles se serviam para ofendê-lo mais livremente. Por tal razão, querendo satisfazer a justiça divina, passava quase toda a noite em orações, gemidos e suspiros, suplicando ao Pai o perdão e oferecendo-lhe o que eu sofria, em satisfação pelas muitas e graves ofensas que recebia e receberia. Depois pedia-lhe dar tal sentimento a todos os meus seguidores, a saber, vivo desejo de louvá-lo e bendizê-lo, de suplicar e orar em tal tempo para suprir por tantas injúrias e desonras que em tais horas recebe de meus irmãos perversos, de aplacar assim a justiça divina e deter os castigos que eles infelizmente vão merecendo. O pai prometeu-me fazer quanto dele reclamava, e em parte consolava-me, porque via que muitos de meus irmãos e seguidores, depois de darem algum repouso breve à humanidade, se empenhariam em louvar o Pai e em orar, imitando-me em tão santo exercício. Quanta consolação por causa destes sentia o meu coração, esposa minha. Quanto amor dedicava a todos aqueles que praticam tão santo exercício, de modo que suplicava ao Pai enchê-los de bênçãos celestes e dar-lhes grande recompensa no reino dos céus, com eterno repouso em sua alegria e cumular-lhes os desejos do coração. Agradecia por isso ao Pai pela graça que lhes daria e pedia-lhe contínua assistência e proteção especial. No templo. De manhã voltei de novo ao templo para prosseguir a pregação. Mal cheguei, adorei o Pai, supliquei-lhe ajuda, conforme costumava para a conversão daqueles corações duros. De manhã veio grande multidão de povo ouvir-me e também alguns enfermos para obterem a saúde, porque embora os sacerdotes e os escribas tivessem ordenado que não se aproximassem de mim e não procurassem alcançar de minha cura dos doentes, vinham arrastados pelos admiráveis atrativos que descobriam em mim, pela doçura de minha palavra e pela santidade de minha vida, e ainda pela necessidade de que se encontravam, devido às longas e atribuladas enfermidades. Encontrando remédio pronto, deles se valiam, sem darem importância às ameaças dos fariseus. Superavam todo o respeito humano e não se importavam com as ameaças. Eu pedia ao Pai a dar a todos os meus irmãos luz clara e graça particular, para que, conhecendo os próprios males espirituais e tendo quem pudesse aliviá-los e restituir-lhes a saúde, fossem com liberdade recebê-la e consolar-se, superando qualquer respeito humano. Via que meus irmãos se deixariam vencer pelo respeito humano, e muitos, por isto, não obteriam o que desejavam. Por esse motivo, pedia ao Pai os iluminasse para conhecerem o próprio erro e desse-lhes a graça de superá-lo. Via que muitos, apesar de desejarem a virtude, por respeito humano não a praticariam, e muitos não a deixariam os vícios e os maus hábitos, por respeito humano, e por causa do mesmo, muitos se apartariam daqueles que poderiam ajudá-los a caminhar pela via que conduz ao céu. Tudo me causava grande aflição, e assim suplicava ao Pai com grande instância, os iluminasse para conhecerem quão grande mal causa às almas o respeito humano, que leva muitos à perdição. Nas minhas prédicas, não deixava de revelar isto, nem descuidei
de ensinar para que todos se precavessem desse respeito, porque as mais premente há de ser a glória do Divino Pai e a própria salvação do que qualquer respeito humano, que deve ser esmagado. Bem o manifestava no modo pelo qual agia, porque calquei qualquer respeito humano a custo de minha vida, sem dar atenção ao que de mim pretendiam os fariseus, sem cuidar do ódio que me voltavam e o da morte que me queriam dar por me impelir somente à glória do Pai Celeste e à salvação do gênero humano. Repreendia com toda liberdade seus erros. Pedia ao Pai, por conseguinte, conforme declarei, desse a todos os meus irmãos a luz e a graça para superarem o respeito humano. O Pai prometeu-me a graça mencionada. Vi que muitos a aproveitariam e alegrei-me. Vi ainda que muitos dela não se prevaleceriam nem das luzes nem da graça, e tive imenso pesar por causa dos males que via resultarem para as almas deles. Por isso roguei novamente ao Pai, desse aos mais fracos luzes mais poderosas e graça maior. O Pai inteiramente benigno me atendia. Vi que muitos, por esta nova graça, arrepender-se-iam dos próprios pecados e corresponderiam com grande de proveito para as suas almas. Estes me aproveram. Muitos, porém, obstinados e cegos, abusariam também desta graça maior e, conhecendo o próprio erro, não haveriam de querer aproveitar. Causaram-me grande pena, e para satisfazer o Pai pela graça, da qual tinham abusado, ofereci-lhe o que fazia, e o Pai ficava satisfeito. Tendo, portanto, permanecido no templo, ao orar e havendo obtido do Pai o que lhe pedira, rendi-lhe as devidas graças, também em nome de todos, e rogando-lhe ajuda, comecei a pregação. Havia se reunido muita gente para ouvir-me. O sermão. Exortava, portanto, a todos a afadigarem-se em vista de adquirirem o reino dos céus, a praticarem a virtude, abandonarem o vício, fugirem da culpa, revelando a todos o estado miserável em que se encontravam e inserindo nos corações verdadeira compulsão de seus pecados. Cada um bem se persuadia de quanto eu pregava. Alguns doutores de sabedoria divina e, no entanto, resistiam a tudo, querendo perseverar na dureza e obstinação. Quanta pena me ocasionavam seus corações duros e perversos. Bem lhe o dava a conhecer com palavras de tenro afeto, explicando o anelo ardente que tinha por sua salvação eterna e que aproveitassem tempo precioso e a grande graça, então concedida por meu Pai Celeste, de que por meio de minha pregação todos se convertessem a Ele. Mas foi em vão. Para esses corações duros, dominados pela paixão e obcecados pela própria malícia. Finalizada a prédica e rendidas as graças ao Pai, detive-me a instruir a turba, e em particular alguns que tinham vontade de seguir-me. Os discípulos de João. Voltaram, no entanto, a mim os discípulos de João para seguir-me, pois o precursor já fora morto por ordem do ímpio Herodes. Vieram a mim instruídos pelo ensinamento de João e se me ofereceram por discípulos, desejando seguir os meus ensinamentos e pedindo-me que os recebesse. Todos foram acolhidos por mim com amor. Tinha posto os olhos sobre eles, e embora não estivessem sempre em minha companhia, vinham contudo seguidamente procurar-me no templo e sentiam grande pesar em afastarem-se de mim. Mas a pobreza impelia-os a irem ganhar o pão, porque eram pobres pescadores. Depois seguiam-me sempre, quando os chamei de modo particular, conforme ouvirás, e não se apartaram mais de mim.
Seguiram-me ainda outros da multidão, os mais afeiçoados, mas todos gente pobre e ignorante. Escolhi discípulos e seguidores, todos de gente vil e pobre diante dos homens, para confundir a soberba mundana. Quanta paciência tive em instruí-los, por serem rudes e incapazes. Roguei ao Pai desse a todos os meus irmãos, isto é, aos que têm por ofício conduzir as almas a Ele, uma caridade perfeita, a fim de não expulsarem as pessoas pobres, rudes e incapazes, por ignorância, mas por abraçarem-nas e ensinarem-lhes com caridade, com toda a caridade e paciência, a verdadeira doutrina e como caminharem pelo reto caminho da salvação. Vi que muitos nisso me imitariam, todavia vi outros que a desprezariam. Por causa destes, tive grande pesar, pois não possuem a verdadeira caridade. Em vista disso, pedi ao Pai inseri-la em seu peito. Vi que o Pai não deixaria de dá-la, e muitos deles a aproveitariam. Por isso, rendi ao Pai as devidas graças. Tramas dos fariseus, à mesa com eles. Enquanto mantinha este teor de vida no templo, os escribas e os fariseus irritavam-se ainda mais e começaram a pôr em prática o plano estabelecido entre eles. Aproximaram-se de mim com frequência, simuladamente, mostrando-me boa cara e conservando o veneno no coração. Convidaram-me, portanto, num dia de sábado a comer com eles. Não recusei o convite, embora soubesse que o faziam para colher-me em alguma transgressão da lei, porque fizeram de modo que se achasse presente um hidrópico. Diziam entre si: se o curar, objetaremos que transgride a lei. Se não o curar, diremos que é parcial e sem caridade, e que só dá a saúde àqueles que obsequiam. Por isso proibiram o hidrópido pedir a saúde, pois não queriam demonstrar-se transgressões da lei, por ser dia de sábado. Vi a esposa minha toda a sua malícia, e para confundi-los, dirigi-me para lá, onde fui acolhido com sinais de amizade. Estando todos ali, vi o hidrópico. Olhei-o no corpo, mas muito mais na alma, e pedi ao Pai se lhe desse vivo desejo de obter a saúde. O Pai o fez, e o enfermo desejava a saúde, mas se colocava por respeito aos fariseus, que assim haviam ordenado. No entanto, aproximando-me dele e vendo o seu anelo, perguntei-lhe se desejava a saúde. Respondeu-me que sim, e eu curei-o subitamente. Os fariseus ficaram confundidos ao verem a súbita cura do hidrópico. Com tudo isto, ousados, com rosto maligno, perguntaram-me por que havia curado o enfermo no dia de sábado, se era proibido pela lei fazer naquele dia qualquer coisa. Confundi-os, dizendo-lhes: e por que cuideis de vossos animais em dia de sábado? A lei não proíbe que se cure o mal do enfermo? Proíbe as obras servis e muito mais ainda o pecado. Muitas faltas cometeis neste ponto, por não vos guardardes de ofender o Pai, no dia mencionado. Essas palavras feriram os corações dos pérfidos, quais agudos cutelos, porque assim era-lhes manifesto o erro em que incorriam, e que eu penetrava a malícia de seus corações. Ficaram muito confundidos, sem saber o que responder. Entretanto, o hidrópico me louvava e exaltava o Pai pela graça recebida. Aqueles malignos, porém, não o podiam ouvir. Apesar de envergonhados, não se renderam, mas permaneceram na própria obstinação. Comi o pão com eles, e vendo-me no meio de gente tão pérfida e maligna, o meu coração sentia imenso pesar, visto que por mais que fizesse e dissesse no intuito de se arrependerem, mostravam-se cada vez mais obstinados.
Poucas foram as palavras proferidas por mim, mas todas destinadas ao proveito deles, patenteando-lhes o erro em que viviam, a fim de se emendarem. No momento mesmo em que pretendiam observar a lei, eles a violavam, ofendendo gravemente o Pai por estarem repletos de malícia e fingimento. Falava dando a entender que lhes penetrava o íntimo. Simultaneamente, voltando-me para o Pai, pedia que os perdoasse, desse-lhes clara notícia do próprio erro e a graça de corresponderem ao conhecimento que tinham. O Pai o realizou, mas eles abusaram e se mostraram cada vez mais duros e obstinados diante de tantas luzes e tamanha graça. Por isso, senti imenso pesar. Supliquei-lhe depois por todos os meus irmãos e oferecia-lhe a minha paciência e mansidão em suportar aqueles corações malignos e obstinados. Em virtude desta última, roguei-lhe dar a todos invicta paciência, para suportarem os contraditores, os adversários das obras virtuosas e caritativas praticadas por eles, e rezarem por aqueles que, para não se deixarem de cumprir o que o conhecem, e saber ser necessário a salvação do próximo, apesar de cientes de que receberão injúrias dos perversos, para terem amor e caridade relativamente aos que os injuriam, e considerarem mal feitas as suas ações perfeitas. Foram muitas as graças em que tal ocasião obtive do Pai para todos os meus irmãos e seguidores. Vi que muitos as aproveitariam, e alegrei-me também como me entristeci ao ver aqueles que abusariam. Tributei por tudo as devidas graças ao Pai. Parti com a costumeira serenidade. Fiz, porém, conhecer aos pérfidos que muito me desagradava a sua dureza e obstinação. Ficaram confundidos, mas não se emendaram, porque não queriam. No templo, súplicas. De volta ao templo, orei ao Pai, e como de costume pratiquei todos os atos de oferta e agradecimento, em nome de todos os meus irmãos. Vendo-me no meio de tantos pérfidos que, fingindo-me amizade, mortalmente me odiavam e insidiavam a minha pessoa de tantas maneiras, senti grande amargura e supliquei ao Pai que detivesse os castigos que infelizmente mereciam. O pai estava muito irado contra eles, e eu não deixava de aplacá-lo com súplicas, oferecendo-lhe o que sofria tão generosamente e com tamanho amor. Isto muito me aprazia ao pai. Vendo depois que muitos de meus irmãos deveriam viver e tratar com pessoas malignas e pérfidas, pedi ao Pai dar-lhes a graça para os suportarem e auxílio particular a fim de serem fortes no exercício das virtudes, não se deixarem vencer e enganar pelos conselhos perversos e, descobrindo o mal neles encerrado, procurarem com todo o empenho precaver-se e não cair no erro. Ao invés, tentassem empregar todo o esforço para reconduzir aquelas pessoas à penitência e torná-las cientes de seus erros. Vendo que esses irmãos precisavam de uma grande graça para não caírem também eles nos erros, e estando firmes, procurarem ao invés converter os outros por meio de admoestações. Pedi ao Pai desse-lhes tal graça, e o Pai prometeu-me concedê-la com toda liberalidade. Vi que muitos aproveitariam e não só ficariam firmes em viver bem e em praticar a virtude, mas que outros, por seus exemplos e exortações, emendar-se-iam dos próprios erros. Alegrei-me muito e rendi graças ao Divino Pai. Vi também a multidão dos que cairiam no erro dos pérfidos, com os quais deviam tratar, e por eles senti grande pena e amargura. Por isso supliquei ao Pai, com grande instância,
transmitir-lhe a luz e a graça para reconhecerem o próprio erro e voltarem a viver santamente. Vi que o Pai lhes concederia a luzes e a graça com muitos e poderosos auxílios e que alguns se emendariam e retirar-se-iam do mal. Alegrei-me e rendi graças ao Pai. Vi, contudo, que alguns permaneceriam na perversidade e perder-se-iam. Senti grande pena, tanto mais pelo fato de terem vivido já na graça e amizade de meu Pai, ao ver que com tanta facilidade abandonariam o bem e abraçariam e seguiriam o mal, dando ouvido e crédito à gente perversa, inimiga da verdade e da virtude. Tive suma amargura, e muito se angustiava por causa deles o meu coração. Via que o demônio muito se afadigaria para fazer os justos caírem e precipitarem-se no báratro das misérias, e que, na maior parte dos casos, servir-se-ia das pessoas malvadas, seus seguazes e adeptos. Por isso pedia ao Pai mantivesse sujeitas as fúrias infernais e comunicasse luz a todos, para ficarem cientes da malícia dos mesmos e do grande ódio que a todos voltavam engodando com insídias, para precipitá-los no abismo e perdê-los. Via que o Pai daria tal conhecimento a todos, mas muitos abusariam, aderindo às péssimas sugestões do demônio. Por esse motivo, senti imenso pesar, e não deixei de orar continuamente por eles, a fim de que, se alguém verdadeiramente quer ser livre e conhecer os insídios do inimigo, tão feroz, o consiga, uma vez que jamais faltam as luzes, os auxílios e a graça, concedidos em abundância pelo Divino Pai. Agradeci-lhe em nome de todos. O sermão. Havendo concorrido muita gente para ouvir a minha pregação, pedi ao Pai assistência e preguei com o habitual zelo e fervor. Estavam todos a ouvir-me, cada vez mais com o gosto e admiração diante de minha mãe, sabedoria celestial. Algumas vinham, por curiosidade, sem ânimo disposto a agir bem, nem boa vontade, nem a intenção reta, mas somente atraídos pela fama que se difundia a meu respeito. Alguns ficavam, porém, arrependidos, surtindo neles efeito a minha palavra, porque eu pedia ao Pai que tocasse seus corações pela compulsão. Outros, contudo, mais obstinados, resistiam à graça, e eu suplicava ao Pai lhes transmitisse estímulos mais poderosos. Por fim, começavam a render-se. Houve muitos que, resistindo por algum tempo, depois cediam à graça e rendiam-se. Alegrava-me quando, por fim, se rendiam às verdades por mim anunciadas e tinha por bem empregadas todas as minhas fadigas. Se conhecia o fim visado, a glória de meu Pai e a eterna salvação deles. Quando estes se haviam dobrado à minha palavra, pedia ao Pai inspirar-lhes, aproximarem-se de mim. De fato, faziam-no. Finalizada a pregação, vinham a mim com a intenção de serem melhor instruídos como viver perfeitamente. Eram recebidos com muita afabilidade. Demonstrava a cada qual o amor dedicado às suas almas e o anelo de que todos fossem perfeitos. Instruía-os com toda a caridade e amor, jamais me mostrando cansado ou aborrecido, mas cada vez mais ardente e desejoso da salvação deles. Os enviados dos escribas e fariseus. Havia alguns enviados pelos escribas e fariseus. Quando não haviam eles mesmos, mandavam os mais astutos e sagazes a ouvirem o que eu pregava, para depois lhes referirem. Eram os mais obstinados, por mais que eu conhecessem a santidade e a verdade das palavras e sentissem os fortes impulsos da graça, permaneciam duros e ofereciam resistência. A maioria assim agiu no intuito de agradar os fariseus e por respeito humano, receiosa de incorrer na ira deles,
pois sabia que aqueles me odiavam mortalmente. Era tão forte esse respeito que os levava a resistirem à verdade bem conhecida. Grande paixão tinha deles, por isso, na pregação, não deixava de falar com energia contra a sua dureza e descobrir-lhes o engano em que se encontravam. Após a pregação, iam contar a quem os havia mandado quanto tinham ouvido e não podiam deixar de confessar a verdade. Por isso narravam aos fariseus que cada vez mais me tornava admirável nas prédicas, que os ouvintes me aclamavam e muito me louvavam, que havia sempre quem se rendesse às minhas palavras, que de fato não podiam, nem eles sequer, resistir aos fortes impulsos que sentiam no coração para a verdade pregada por mim. Artifício e ira dos escribas. Os escribas e os fariseus, ao ouvirem isto, ainda mais se enfureciam e diziam: é um feiticeiro, pouco a pouco quer perverter todo o povo. E diziam aos seus enviados que tão facilmente não acreditassem, nem se rendessem a um endemoniado. Não podes compreender quanto senti essas injúrias, pela ofensa ao meu pai e à minha pessoa e pela impressão que produzia no coração dos que as escutavam. Todavia sofria com invicta paciência e injúria e pedia ao pai detivesse o castigo que mereciam. Depois os pérfidos fingiam-me amizade e vinham até ouvir as prédicas para se assegurarem melhor de quanto lhes era referido. Verificando ser mais que verdade o que de mim haviam ouvido, resolveram dizer publicamente ao povo que eu era endemoniado e que pregava por virtude do demônio. Não tiveram, contudo, então, a ousadia de proferi-lo diante de mim, como fizeram quando a paixão atingiu o auge. Fingiu-me amizade e mostravam julgar-me grande doutor da lei. Iam, porém, propagando que eu era transgressor da lei, homem fingido e ambicioso que cobiçava o reino, que fazia tudo para alcançar o aplauso e a benevolência da plebe, que, sendo o homem plebeu, adquiriu-os de meus pares, que estava apaixonado, porque eles não queriam sujeitar-se à minha doutrina, e que desafogava esta paixão, exagerando tanto o mal, porque não podia fazer de outra forma. Diziam que era soberbo, não queria sujeitar-me a eles, pedir o parecer e o conselho dos autores da lei, que não queria tratar com eles por querer estar acima e dominá-los, e sendo ainda jovem, recusava venerar os anciãos e os ministros do templo, que não respeitava os chefes e os sacerdotes da lei. Muito mais falavam contra mim, considerando-me e querendo que todos me considerassem homem sedioso, o qual, sob fingida santidade de vida, escondia suma malícia. Tudo isso diziam ao povo para excitar contra mim o ódio de todos e desacreditar a minha pessoa. Quantas súplicas dirigi ao Pai, esposa minha, por estes pérfidos e malignos. Que pesar sentiu o meu coração ao ver-me desonrado e pelo grave pecado que com isto cometiam. Diziam que, sob pretexto de procurar a glória de meu Pai Celeste, procurava a minha glória e que pretendia ser por todos honrado. Quantas coisas mais afirmavam e quanto se afadigavam para perverter a turba que se mostrava afeiçoada à minha doutrina e à minha pessoa. Orava ao Pai que comunicasse luzes e graça à turba e àqueles que criam em minha doutrina e tinham boa vontade para não se deixarem perverter e conhecerem e crerem ser malignidade e paixão o que os escribas e os fariseus proferiram contra mim. O Pai o fez. Também pelo que de mim ouviam e viam, ficavam persuadidos de que os pérfidos falavam por mera paixão e ódio contra a pessoa e a verdade por mim ensinada. Provocavam, porém, grande luta em seus corações, as coisas que ouviam contra mim, tanto mais que o demônio com as suas sugestões se afadigava muito para persuadi-los de ser verdade tudo o que contra mim
ouviam dos chefes, que eram os verdadeiros doutores e observadores da lei. Nestes combates vencia a graça, tanto mais que viam e conheciam a santidade de minha vida e ouviam a minha celestial e divina sabedoria e a mansidão com a qual tudo suportava. Por isso não deixaram de vir continuamente ouvir-me. Mansidão e caridade de Jesus. Sabendo tudo o que se dizia contra mim, oferecia ao Pai quando sofria, em desconto dos pecadores tão graves que aqueles pérfidos, como ainda todos os meus irmãos cometiam, e pedi-lhe não os castigasse, conforme mereciam. Via então que no mundo havia muitos destes pérfidos que desacreditariam meus seguidores, especialmente aqueles que com todas as forças se pusessem a imitar-me, tanto na santidade da vida, como no ensinar ao próximo o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Verificava que muitos poriam em derrisão a sua virtude e persuadiriam os de boa vontade a não darem ouvidos a quanto dizem e fazem, tratando-os como pessoas falsas, sem tino e proferindo muitas outras injúrias que a malícia humana costuma inverter contra meus seguidores. Senti grande amargura por isso, roguei ao Pai não só conceder luzes e graça aos que ouvem falar mal dos meus seguidores e imitadores, de modo a conhecerem a malignidade dos detratores, mas ainda a assistir com a graça os que recebem tal tratamento, para suportarem tudo com paciência e mansidão a minha imitação. Vi que o Pai concederia as luzes e a graça a todos, e que, por fim, a malícia dos pérfidos detratores seria conhecida de todos, pois ali das luzes divinas, pois além das luzes divinas, bem se fez conhecida de todas a verdadeira virtude e a santidade. Mesmo os malvados são obrigados a confessá-lo. Vi ainda que muitos seriam enganados por esses pérfidos e acreditariam no que eles lhes dissessem. Por isso pedi ao Pai conceder-lhes luz maior e graça mais potente, para reconhecerem o próprio erro e detestá-lo. Vi que o Pai o faria, e muitos se arrependeriam e se emendariam dos próprios erros. Pedi-lhe ainda inspirar a meus seguidores suplicarem em favor dos que falam mal deles e os põem em derrisão e descrédito, a fim de que o Pai os ilumine e lhes dê, com o perdão, a graça para se converterem e se emendarem. Roguei ao Pai, ouvisse-lhes as súplicas. Vi que muitos fariam esta oração e seriam aprazíveis ao Pai. Em virtude da mesma, daria luz e graça aos perseguidores e detratores, muitos dos quais se arrependeriam e se emendariam. Rendi por tudo graças ao Divino Pai, também em nome de todos, pedindo-lhe graça contínua para todos, especialmente para meus imitadores, a fim de alcançarem o fruto desejado de suas fadigas e santas ações. Que os ajudasse e assistisse em todas as suas tribulações e perseguições, para não se retirarem do bem começado, procurarem cada vez mais progredir na aquisição das virtudes, buscarem que ele seja por todos servido e amado, e sejam conhecidos sua infinita misericórdia e bondade. Para obter todas essas graças, ofereci-lhe o que sofria e suportava, e ainda lhe ofertava em suplência pelas faltas de meus irmãos. O Pai não só se mostrava pronto a conceder-me o que lhe pedia, mas ficava aplacado e satisfeito, porque as minhas obras e os meus méritos eram de valor infinito, e em tudo e por tudo gratos e aceitos a ele. Cura os enfermos. Continuavam, portanto, a vir a mim muitos enfermos para serem libertados da enfermidade. Com a costumeira amabilidade, eu restituía a saúde a todos, ensinando-lhes como deviam viver para adquirirem a vida eterna, exortando-os a crerem em minhas palavras, a terem fé, a servirem e obedecerem perfeitamente ao Pai, a fugirem do mal e a abraçarem o bem,
uma vez que o Pai Celeste havia-lhes concedido a graça tão grande de mandar-me ao mundo por causa deles. Não tornasse em vão, portanto, tão grande benefício. Ficavam muito consolados ao ouvirem quanto lhes dizia, e animados a seguirem a verdadeira estrada que conduz ao céu, por mim tão claramente ensinada. André e Pedro vinham, pois, continuamente ouvir-me os discípulos de João, os quais se haviam posto em minha sequela, especialmente André, muito afeiçoado à minha pessoa e à minha doutrina. Trouxe também Pedro, seu irmão. Sendo este de natureza ardente, afeiçoou-se muito a mim, atraído pela doçura de minhas palavras e pelos admiráveis atrativos que em mim descobria. Pus os olhos nele, que já destinara a ser chefe de meus seguidores. Por isso pedi ao Pai conceder-lhe luz mais clara e conhecimento de minha pessoa, a fim de que empregasse todo o amor e fervor em seguir-me. O Pai o realizou. Por este motivo, muito se afeiçoou à minha pessoa e sentia grande gosto de ouvir a minha palavra. Frequentemente vinha ouvir-me, entretendo-se em seguida comigo. Voltava, contudo, pouco depois ao seu ofício de pescar, junto com o irmão, para ganhar o pão necessário. No princípio, eu lhe permiti, mas depois chamei-os para seguir-me na pregação empreendida através de outras cidades e aldeias, conforme ouvirás. O povo acorre a Jesus. Divulgava-se a fama de minha doutrina e de meus milagres por todas as cidades circunvizinhas, e muitos vinham de propósito para ouvir-me, trazendo os enfermos desejosos de alcançar a saúde. Atendia os desejos de todos, ensinando a todos e instruindo-os na observância da lei divina. Muitas vezes saía do templo e ia pela cidade, seguido de alguns, e vinham-me ao encontro os enfermos, pedindo-me a cura. Sendo curados, punham-se a seguir-me, louvando e agradecendo ao Pai que me havia mandado. Jamais saí pela cidade sem ter trazido a alguém a saúde corporal e simultaneamente a saúde espiritual, porque a todos os que eu curava corporalmente, iluminava espiritualmente. Com a graça que impetrava do Pai, ficavam persuadidos da verdade pregada por mim. Contínuas acusações dos escribas e fariseus. Era muito grande o concurso em Jerusalém, e muitos acreditavam na minha doutrina, tendo-me por grande profeta. Os escribas e fariseus ainda mais se iravam contra mim, e ouvindo contar os muitos milagres que fazia para restituir a saúde a todos, se bem que dissimulassem a paixão e fingissem-me amizade. Não obstante, muitos se empenhavam em persuadir o povo de que eu era a pessoa soberba e ambiciosa que mantinha comércio com o demônio, segundo acima narrei. Como eram muito conceituados e estimados, alguns prestavam-lhes fé. Mas ouvindo as minhas palavras e vendo a minha pessoa com as luzes impetradas do Pai, ficavam persuadidos de ser mentira e malignidade o que contra mim se afirmava. Bastava o aspecto de minha pessoa para dar claramente a conhecer ser eu o homem santo, vindo do céu, para trazer a saúde e consolo a todos. Zelo de Jesus. Em todo esse tempo, pois voltava sempre o pensamento para meus irmãos, oferecia ao Pai o que andava fazendo em nome deles e pedia-lhe muitas graças, conforme costumava. Sofria fome e sede, e raras vezes me alimentava, estando sempre empenhado em pregar, ensinar e instruir a multidão. De que boa vontade se aproximava de mim, e em louvar o Divino Pai. Via que alguns de meus irmãos me imitariam e que muitos sofreriam cansaço, fome e sede para atender continuamente à salvação e à conversão do próximo. Especialmente meus discípulos, nisto muitos se assimilariam. Por isto roguei ao Pai dar-lhes força para
poderem dominar tantos padecimentos espiritualmente e corporalmente confortados. Vi que o Pai lhes concederia tal força. Rendi-lhe por isso as devidas graças. Prosseguia assim a pregação sempre com o habitual zelo e fervor. Tornava-me incansável o zelo que tinha pela glória do Pai e a salvação das almas. Voltando-me para o Pai, pedia-lhe dar parte deste zelo a todos os meus seguidores, no fito de que jamais se cansassem das obras empreendidas por sua glória e a salvação do próximo. Vi que o Pai lhe a daria e que muitos a aproveitariam, trabalhando continuamente até o fim da vida. Alegrei-me muito pela glória de meu divino Pai e pela consequente salvação de tantas almas e ainda pela grande recompensa para eles preparada pelo Pai. Todavia muito se amargurou o meu prazer, vendo que muitos nunca se cansariam de prejudicar o próximo e de procurar a tal ruína das almas mediante más persuasões e obras péssimas. Grande foi a amargura que por causa destes pérfidos sentiu o meu coração. Por isso pedi muito ao Pai conceder-lhes luzes, a fim de se arrependerem. Vi então que muitos permaneceriam nas trevas e mortos pelo pecado, por terem sempre resistido à graça e rejeitado as luzes. Vi a devastação que os citados pérfidos realizariam, atraindo tantos ao seu partido. Por isso supliquei ao Pai, houvesse sempre no mundo quem zelasse por sua glória e a salvação das almas, abatesse os falsos ensinamentos de tais pérfidos e manifestasse a todos a sua malícia e maldade, de modo que todos aborrecessem e detestassem os erros deles. Vi que o Pai não deixaria de prover o mundo de pessoas zelosas por sua honra e pela salvação das almas, as quais revelariam a todos a maldade e a malícia dos pérfidos destruidores da lei divina. Rendi por isso as convenientes graças ao Pai. Louvei-o por tamanha providência e por tudo o que para a sua glória e para a salvação das almas realizaria por intermédio de seus servos verdadeiros e fiéis. O mundo não merecia tais graças e por isto eu lhes obtive do Pai, oferecendo-lhe tudo o que então sofria e fazia, para que concedesse liberalmente as graças suplicadas por mim. Pedido ambicioso. Enquanto continuava a pregação, veio a mim a mulher de Zebedeu, com os 2 filhos, adorando-me com grande humildade e respeito. Tinham eles ouvido falar das obras que realizava e como me tornava admirável a todos. Em vista do bem praticado por mim em favor de quantos se avizinhavam, divulgou-se a fama de que por fim seria coroado de quantos se avizinhavam, de rei do povo. A senhora ambicionava honras e riquezas, e mais ainda as cobiçavam os filhos. Por isso fizeram com que a mãe me rogasse o que eles mesmos não ousavam pedir. Pretendiam que, em consideração ao parentesco humano, eu os nomeasse chefes e desse-lhes o primado no reino que eu deveria ter, segundo acreditavam. Compadeci-me de sua fraqueza e muito mais da fraqueza da mãe e escutei o pedido seguinte: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Diante desse pedido, não demonstrei perturbação e respondi aos 2 filhos, não que se sentassem à direita e à esquerda, conforme de modo tolo me mandaram pedir, mas podeis vós beber o cálice que eu devo beber, isto é, se tinham ânimo de sofrer, o que eu haveria de sofrer. Responderam-me prontamente que sim, podiam. Então disse-lhes: de fato, bebereis meu cálice. Quanto a sentar-vos à minha direita e à minha esquerda, porém, isto não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai os reservou. Demonstrava com tais palavras não constar
meu reino daquilo que eles acreditavam. Não obstante, animosos, ofereceram-se para sofrer e puseram-se a seguir-me. Já havia estabelecido com meu pai fazer deles os mais íntimos e fiéis amigos e seguidores. Voltaram, contudo, também eles ao ofício de pescar, em companhia do pai. Os dois irmãos eram muito animosos e de boa vontade. Olhei-os com grande amor, especialmente João, que, pela prerrogativa especial de ser virgem, muito por mim foi amado e favorecido. Correspondeu também ele ao amor, amando-me ardentemente. Seguiram-me, então, e foram por mim instruídos. Partiram para exercer seu ofício e frequentemente retornavam para ouvir-me. Acreditavam, aliás, que eu me tornaria rei. Não entendiam ainda o mistério da redenção por serem pessoas muito rudes. Pedi, portanto, ao Pai, aumentasse-lhes o desejo de seguir-me e iluminá-los para conhecerem cada vez mais a minha pessoa e a doutrina que ensinava. Pedi-lhe ainda por todos os meus irmãos, especialmente por aqueles que têm boa vontade de seguir os exemplos e ensinamentos deixados por mim, e que purificasse sempre a intenção deles, para não terem ambição alguma ao imitar-me, mas só o façam para realizar o chamado divino e chegarem à posse do reino que lhes alcancei com a minha morte. O sermão. Voltei, portanto, ao templo com estes dois irmãos, e feita a oração habitual ao Pai, pedindo-lhe ajuda, preguei diante da grande multidão de povo que ocorria para ouvir-me. Enquanto pregava, ia-se inflamando no coração dos dois irmãos o amor e o desejo de seguir-me, como também em alguns outros, que haviam abraçado minha doutrina. Terminada a prédica, aproximou-se de mim muita gente, como de costume, ou para obter a saúde corporal, ou para ser aconselhada nas aflições e tribulações em que se encontrava. Peculiar a virtude que em mim havia era ficar consolado plenamente quem me ouvisse. Todos os aflitos se aproximavam de mim e, ao contarem-me as tribulações, ficavam consolados e inteiramente livres. Os dois irmãos muito se afeiçoaram a mim e, de modo temporário, partiram. A adúltera. Enquanto me detinha no templo, os escribas e os fariseus trouxeram-me uma adúltera apanhada em delito. Ofereceu-se-lhes esta ocasião e ficaram muito contentes porque resolveram conduzi-la a mim para poderem nesta circunstância acusar-me segundo o modo de comportar-me. Se a condenasse, acusar-me-iam de ser cruel e sem caridade, se a absolvesse de, de transgressor da lei. Com este ânimo fingido, mandaram que os servidores a trouxessem a mim, presentes muitos deles para ouvir-me as palavras e a solução. Vieram e, apresentando-me a adúltera, afirmaram-me que a haviam encontrado em falta, por isso declarasse o que deviam fazer dela. Uma vez que eu me mostrava justo no julgamento e asaz observante da lei, perguntei então: que ordena a lei em semelhantes casos? Eles responderam que deveriam apedrejá-la. Então, conhecendo-lhes a malícia e a consciência criminosa, nada proferi, mas inclinei-me para o chão. Escrevi com o dedo na terra. Escrevi de modo que cada qual lesse as respectivas culpas. E por esse motivo, cheios de confusão, partiram, deixando a adúltera em liberdade. Soerguendo-me depois, disse à mulher: onde estão os que te acusavam? Respondeu que todos haviam partido. Repliquei: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. A mulher, arrependida de seu pecado, partiu, exaltando a minha misericórdia. Com isso, os fariseus muito mais se aproximaram, mas não tinham a ousadia de falar, porque cada um dos presentes verificara que eu bem conhecia a culpabilidade de sua consciência
a qual tão claramente lhes patenteara. Apesar de tudo isso, não se emendaram os pérfidos, mas resolveram mostrar-se diante de mim cada vez mais obstinados e fingidos. Neste acontecimento, muitas foram as graças impetradas do Divino Pai em favor de todos os meus irmãos, porque foi a primeira vez que tive de demonstrar a todos a misericórdia do Pai, o qual me mandara ao mundo. Não era para julgá-lo e condená-lo, mas para salvá-lo, e a fim de que se conhecesse que não queria a morte do pecador, mas que se convertesse e vivesse depois em graça. Em muitas outras ocasiões mostrei a misericórdia do Pai para com os pecadores, pois ao restituir aos enfermos a saúde corporal, dava-lhes também a salvação espiritual, iluminando-os e perdoando-lhes as culpas. Quando com boa vontade e viva fé se aproximavam de mim e se arrependiam dos pecados, mas esta mulher, apresentada a mim como pecadora apanhada em delito, foi por mim absolvida, e este fato demonstrava quão grande é a misericórdia e bondade de meu Pai Celeste. Nessa circunstância, dei a todos os pecadores a esperança de obterem o perdão e a possibilidade de aproximarem-se de mim com confiança. Manifestei também a cada um que tenho o poder de perdoar os pecados, como tenho o poder de curá-los corporalmente. Mostrei que tudo o que fazia-o por virtude divina, possuindo a divindade na qual não acreditavam, e que para confundi-los, porque afirmavam que eu operava por virtude do demônio e que tinha comércio com os demônios. Perdoava os pecadores e eles não podiam dizer que eu os perdoava em virtude demoníaca, porque esta remissão só é possível por virtude divina. Muito grande foi a confusão dos escribas e dos fariseus devido a este acontecimento. Receberam grandes luzes para conhecerem que eu operava por virtude divina, mas não quiseram aproveitá-las. Por demais se haviam entregado como presa à paixão e ao ódio que haviam concebido contra mim. Neste caso da adúltera, orei ao Pai, desse a todos os meus irmãos que houvessem caído em pecado, claro conhecimento da queda, unido à grande esperança de obterem o perdão, assim como dor suma pela culpa cometida. O Pai fez-me ver que eu realizaria. Vi ainda que muitos aproveitariam graça tão grande e copiosa e obteriam o perdão. Vi, porém, que outros disso abusariam e senti grande pesar, mas não deixei de rezar continuamente ao Pai pela sua conversão. Vi ainda que muitos de meus irmãos seriam apanhados em falta, repetidas vezes, por pessoas mais culpadas do que eles, e seriam punidos. Tive pesar e roguei ao Pai dar a graça a todos os que são apanhados em flagrante no pecado, a fim de que suportem a confusão em reparação da culpa, a ser mais liberal no perdão a esses, visto que devem sofrer a confusão, que não suportam aqueles que frequentemente são mais culpados. O Pai me prometeu dar a dita graça, e vi que muitos delas se prevaleceriam, abraçando com resignação a vergonha pública, em penitência pelo pecado. Com isso me alegrei. Vi, porém, que muitos abusariam da dita graça e se perverteriam ainda mais. Senti pena, tanto mais que cada vez se revelavam mais obstinados, servindo-se da confusão para se tornarem mais ousados e desimpedidos em ofender ao Pai, por sua vontade perversa. Roguei novamente que o Pai lhes desse luzes maiores e graça. Desta prece, vi que muitos aproveitariam, entregando-se às disposições divinas e arrependendo-se dos pecados. Rendi por isso graças ao Pai. Depois supliquei-lhe por todos os que administram a justiça, no intuito de que os iluminasse para conhecerem o estado em que se acham, porque muitos são réus de delitos maiores do que aqueles mesmos que eles condenam. Fez-me ver o Pai que não deixaria de dar luzes e remorsos de consciência a quantos réus de muitas graves culpas querem proceder
com grande rigor relativamente aos delinquentes. E vi que muitos, por meio da graça concedida pelo Pai, cairiam em si, confundir-se-iam, emendar-se-iam dos pecados e procederiam com caridade para com os delinquentes, compadecendo-se de suas faltas e julgando-os com justiça, acompanhada de misericórdia. Por isso tributei graças ao Pai. Vi que muitos rejeitariam as inspirações divinas e desprezariam a graça, tornando-se suje... tornando-se surdos aos remorsos, e puniriam os delinquentes com rigor sumo, embora conhecessem claramente terem culpas maiores do que aqueles mesmos que eles condenavam e puniam. Estes não se emendariam e nem sequer se compadeceriam do pecado e faltas do próximo, fazendo-se juízes severos sem misericórdia. Causavam-me imenso pesar, pois vi que o Pai se comportaria de igual modo para com eles, isto é, como juiz justo e rigoroso diante de sua obstinação e perversidade, e do rigor e malignidade empregados para com o próximo. Pedi em consequência ao Pai lhes concedesse luzes maiores e estímulos mais fortes, e vi que alguns se arrependeriam, mas muitos ficariam mais obstinados e receberiam o castigo merecido. Grande pesar sofreu meu coração, porque abusavam de tantas luzes e de tamanha graça que meu Pai, com infinita misericórdia e liberalidade, lhes distribuiu. Eles próprios quiseram experimentar os rigores da justiça divina. Jamais condescendem a usar de misericórdia com o próximo, tornando-se com isto cruéis até para consigo mesmos. Reflexão sagrada de Jesus. Liberada e absolvida a adúltera, fiquei com alguns daqueles que me seguiam e muitos outros que haviam ocorrido. Fiz uma reflexão sobre o fato, ensinando a compadecerem-se das faltas do próximo e observarem as próprias, a terem em relação ao próximo a mesma misericórdia e caridade que desejam para si mesmos. Falei-lhes da grande misericórdia que o Pai tem para com todos, querendo que o pecador se converta e viva com a esperança do perdão. Ele está sempre pronto a perdoar, se o pecador contrito recorre a ele. Declarei que devem condoer-se e não alegrar-se, se o próximo for surpreendido em falta, e não imitar a malignidade dos fariseus, que tripudiavam por terem encontrado em pecado aquela miserável. Eram grandes culpados na presença do Divino Pai e queriam proceder com tanto rigor para com ela, menos culpada em comparação a eles. De fato, eram as maiores os pecados deles, por terem tanta malignidade e tanto furor contra mim, desonrando-me com falsas imposturas e oferecendo tão gravemente o Pai na minha pessoa. Confusão e furor dos fariseus. Depois de meu discurso, ficaram todos bem instruídos e persuadidos de quanto lhes asseverava, e por isso retirei-me para orar ao Pai. Vi que os escribas e fariseus ainda mais se enfureciam contra mim por não poderem opor-me coisa alguma acerca do fato da adúltera. Haviam combinado que, se eu a condenasse, queriam acusar-me como pessoa rigorosa e sem caridade, que não exercia a misericórdia por mim empregada, e usurpava a faculdade que competia a seus juízes. Se eu a absolvesse, queriam acusar-me de pessoa que tinha intercâmbio com esta gente e por isto a favorecia. Extensos foram os planos elaborados sobre este fato, para pôr-me em descrédito diante da turba e de todos os que me seguiam e acreditavam em mim. Mas, percebendo que o fato resultara bem diversamente do que esperavam, e ao invés muitos haviam ficado confundidos e envergonhados, enfureciam-se, mas não podiam dizer coisa alguma. Uma vez
que sua consciência era culpada de muitas e graves culpas e sabiam quem eu descobria e evidentemente conhecia tudo. Nesta oração pedi ao Pai luz mais clara e poderosa para eles, a fim de se renderem à verdade conhecida. O Pai lhes concedeu isto. De fato, pensavam render-se à minha doutrina e deram-se por vencidos, visto que claramente conheciam ser eu o Messias prometido. Seja pelas obras admiráveis que fazia, seja pela sabedoria mais do que humana que tinha, e muito mais porque penetrava no segredo dos corações e descobria-lhes a culpabilidade. Deram, portanto, algum lugar às luzes divinas, mas quando deviam ir até às resoluções, a sua dureza e pérfida obstinação não se quiseram render. Assim, rejeitando as luzes divinas e resistindo à graça, tornaram-se mais do que nunca perversos e obstinados, animando-se mutuamente a continuarem com a habitual simulação para comigo. Criam que, se prosseguissem desta maneira, por fim, apanhar-me-iam em erro por palavras, e assim publicamente me envergonhariam. Diziam entre si, um apoiando o outro: jamais aconteça que tenhamos de sujeitar-nos ao filho de um vil e pobre operário e de uma plebeia vulgar. Falavam injusta e apaixonadamente, por saberem muito bem que tanto minha querida mãe como José eram de estirpe real e da tribo de Judá, donde nasceria o Messias. Mas calavam tudo isso, considerando somente a condição presente, visando diminuir-me. De fato, dirigiram-se à multidão, apresentando-me por vil plebeu, ignorante e iletrado. Não sabiam que com isto dava o maior motivo a quem me ouvia de acreditar ser a minha doutrina e sabedoria inteiramente celeste e divina, porque não havia aprendido por ciência humana o que eu sabia e ensinava. A verdadeira nobreza. Mas a sua malignidade foi avante, dizendo que tudo fazia e sabia por obra do demônio, por ser eu endemoniado. Sofri esta afronta e jamais disse coisa alguma acerca de meu nascimento e de minha condição, embora houvesse podido demonstrar claramente a cada um que descendia da estirpe real, segundo a carne. Oferecia ao Pai tal humilhação e aviltamento em suplência pelas faltas de meus irmãos, muitos dos quais, por tolice, ambicionavam honras, gloriando-se de sua descendência e procurando engrandecer a nobreza de seu nascimento. Sentia grande desprazer em verificar que muitos andariam perdidos em torno desta verdade, desta vaidade, sem refletir que a verdadeira nobreza consiste em serem filhos de Deus e a sua glória deve estar em imitar-me a mim, seu irmão. Eis a maior nobreza que possuem, ter-me por irmão e descender de mim pela imitação e a fé. Fiz, portanto, tais ofertas ao Pai, pedindo-lhe dar a todos os meus irmãos clara luz sobre este particular, a fim de não se perderem nesta vã ambição. Vi que muitos aborreceriam a mencionada vaidade e alguns inteiramente a esmagariam e desprezariam, renunciando até ao nome da linguagem, abraçariam a minha cruz e seguiriam as minhas pegadas. Muito me alegraram por se demonstrarem verdadeiros irmãos e seguidores, visto que renunciei à glória, que aliás me era devida. Abracei a baixeza, a vileza e a humildade da cruz. Por conseguinte, rendi muitas graças ao Divino Pai e rendi-lhe desse a todos esses irmãos glória e honra mais sublimes em seu reino e fizesse com que, mesmo no mundo e pelo próprio mundo, fossem honrados e estimados. Tudo me prometeu o Pai, como efetivamente o realiza, porque do próprio mundo, embora inimigo, são honrados e aplaudidos os que desprezam o mundo e seguem-me pela via do desprezo e da humildade. O meu coração não deixou, contudo, de sentir desprazer e amargura, vendo que a maior parte de meus irmãos haveria de seguir e procurar a vaidade, as grandezas, gloriar-se-iam do que devem aborrecer e desprezar, qual fumaça
e lodo vilíssimo, pois tais são as vaidades e as grandezas do mundo. Vi que desprezariam tudo o que eu ensinava e aconselhava, isto é, a humildade da cruz, o desprezo das grandezas, o desprendimento das coisas caducas e transitórias, a procura das glórias eternas, as verdadeiras riquezas e a genuína nobreza, isto é, viverem de modo a poderem ser chamados verdadeiros filhos de meu Pai. Novas súplicas que lhes comunicasse luzes maiores e conhecimento. Meu Pai Celeste, perdão. Grande foi a pena que senti por causa deles, e ofereci ao Pai novas súplicas que lhes comunicasse luzes maiores e conhecimento do erro no qual estão perdidos. O Pai prometeu-me dá-las, como de fato não omite. Por isso não há quem não conheça claramente que todas as grandezas e honras do mundo são loucura, vaidade e fumaça, que se esvai e em breve se dissipa. Em verdade, com todo este conhecimento, muitos se deixam enganar pelo inimigo infernal e pela sua soberba e ambição. Destes tive pena, como tive consolo ao ver muitos que tudo desprezariam e se serviriam das luzes e do conhecimento que lhes dá meu Pai, e executariam o que eu lhes ensinei. Agradeci por esses ao Pai, louvei a sua bondade e misericórdia, tanto por ter favorecido a cada um com as suas luzes e a graça, quanto pela paciência com a qual suporta os que delas abusam e não lhes dão importância alguma. As parábolas. Enquanto assim prosseguia a pregação, a turba ainda mais se instruía, e cada vez mais vinham a mim os simples e os de boa vontade. Alguns me seguiam, e muitos enfermos se avizinhavam, porque com a saúde corporal tinham também recebido a saúde da alma e ficavam iluminados. Por isso, frequentemente voltavam a mim para serem instruídos. Dava a todos os ensinamentos necessários à eterna salvação de cada um. Falava depois a turba de modo asaz, fácil e compreensível a todos, pois eram muito simples e ignorantes, alguns até mesmo incapazes. Por isso falava em parábolas. Ao contar-lhes essas parábolas, ficavam muito esclarecidos e persuadidos. Usava de comparações em tudo, porque desejava que ficassem impressas nas mentes, como de fato ficavam de modo admirável e essencial no espírito dos discípulos e seguidores que depois deviam anunciá-las ao mundo inteiro. Enquanto falava, a turba sempre achava-se presente algum dos escribas e dos fariseus. Punham-se no meio da turba para ouvirem e espiarem como falava e o que ensinava. Ouviam-me falar, na maior parte, dos casos em parábolas. Admiravam-se como encontrava tantas maneiras tão fáceis para as pessoas ignorantes aprenderem e entenderem minha doutrina. Discursavam acerca disso entre si, diziam: como é grande a sua malícia! Encontra todos os modos de ser entendido pela plebe idiota, a fim de que todos aplaudam a sua doutrina. Não faltava quem dissesse: justamente se vê que é endemoniado e mantém comércio com os demônios, porque encontra recursos demais. Não é possível que um homem simples e vil, por mais astuto e malicioso que seja, encontre tantas. Tais coisas e outras semelhantes diziam os pérfidos contra mim. Grande pena, esposa minha, causava ao meu coração tão grande malignidade, mas afligia-me muito mais a enorme injúria ao Pai. Por isso pedia perdão por eles, e rogava-lhe não os castigasse, mas usasse de misericórdia, suportando-os pacientemente e esperando deles a penitência. O Pai realizava, apesar de ver a sua obstinação. Oferecia depois esta paciência ao Pai, em nome de todos os meus irmãos, e em suplência por aqueles que não aceitam sofrer a mínima injúria feita pelo próximo e não sabem fazer o ato generoso de suportá-la por amor ao Pai. A imitação de mim, que suportei tantas e tão graves pela glória do Divino Pai e pela salvação do gênero humano, legando a todos grande exemplo e longanimidade.
Tais ofertas apraziam ao Pai, e eu lhe pedia que por este prazer se dignasse iluminar os irmãos, para conhecerem como deviam imitar-me e dar-lhes graças, e para fazê-lo. O Pai atendeu-me e vi que alguns aproveitariam as luzes e utilizariam a graça, suportando pacientemente as injúrias à minha imitação. Muito me alegrei e pedi ao Pai lhes concedesse muitas graças e consolações espirituais pelos sofrimentos que suportavam, e grande recompensa no paraíso. Vi que o Pai cumpriria perfeitamente o que lhe pedi e rendi-lhe graças também em nome dos irmãos. Vi ainda que muitíssimos abusariam das mencionadas luzes e graças e que impacientes não aceitariam sofrer uma injúria, apesar de mínima, e uma ofensa que lhes fosse afligida. Tive grande pesar, especialmente em relação àqueles que se gabam do título de meus seguidores, e na ocasião de sofrer por uma ligeira ofensa do próximo, se ressentem e esquecem-se do muito que sofri por seu amor. Se recebem luz para se recordarem, recusam-na, por não quererem suportar a pequena injúria ou ofensa afligida. Muito desprazer senti, e vendo quase todos assim, esquivos, roguei ao Pai, com mais amor, fervor, redobrando as ofertas, que lhes desse mais graça para poderem suportar, porque via grande desordem em meus seguidores se mostrarem nas obras tão diferentes de meus ensinamentos e de meu agir. Em consequência, recaía o desprezo sobre a minha sequela e os meus ensinamentos, e ainda sobre o serviço de Deus. Porque os mundanos escarnecem de tais seguidores e retiram daí forte motivo para desprezarem todos os que me seguem pelo caminho da cruz e da virtude. O Pai fez-me ver as muitas graças que daria aos meus seguidores, a multidão das luzes e dos auxílios para vencerem e superarem todos os ressentimentos que o amor próprio e as paixões haveriam de sugerir. Rendi-lhe muitas graças em nome de todos. Via que alguns haveriam de se prevalecer, outros se emendar, mas muitos abusariam, porque até deixariam a caminhada empreendida, abandonando a minha sequela. Grande foi, esposa minha, a pena que sofreu o meu coração por causa deles. E muito rezei, mas a dureza e a obstinação tornam para eles ineficazes todas as minhas obras, súplicas e preces ao Pai. Preparação para a Páscoa. Havia muito que morava em Jerusalém, pregando e instruindo a turba e a todos os que se achegavam a Salém. Pregando e instruindo a turba a todos que se achegassem a mim. Operava muitos milagres e curava toda sorte de enfermidade. Muitos, então, me seguiam, mas não continuamente, porque retornavam frequentemente ao ofício de pescar para obter o pão necessário. Avizinhou-se, entretanto, o tempo da Páscoa, a primeira do tempo da pregação. Ia instruindo a turba, a fim de que se preparasse para celebrá-la com as disposições convenientes, explicando o mistério que ela encerrava. Rezei ao Pai suplicando-lhe ajuda, visto que na dita solenidade devia pregar a todos os forasteiros que vinham a Jerusalém celebrá-la. Por isso pedi ao Pai iluminasse a todos os ouvintes e desse-lhes graça para crerem nas minhas palavras e porem em prática quanto lhes ensinasse. O Pai me prometeu quanto dele reclamava. Obtinha todas as graças que pedia a meu Pai. Fazia-lhe sempre estas preces quando orava, e minha oração era contínua. Obtinha tudo por serem os pedidos sempre acompanhados pelas orações e ofertas de todas as minhas obras em nome dos irmãos. Jamais me cansei de rezar e de oferecer para alcançar do Pai o que desejava em prol de todo o gênero humano. Exortações à esposa. E tu, esposa minha, aprende de mim a maneira que deves empregar ao pedires graças ao Pai e a mim.
oração fervorosa e perseverante, oferecendo sempre ao Pai minhas obras e meus méritos, e pedindo-lhe que, em virtude desses méritos, queira conceder-te o que desejas para a tua própria salvação e do próximo. Não tenhas receio em pedir por ti e pelos outros, porque ouviste como sempre pedi, ofereci meus méritos e minhas obras e sempre orei, suplicando em favor de todos em geral, as graças necessárias e a todos e a cada um, sem excluir deste benefício os meus mais ferozes inimigos e perseguidores. Não deve ser diferente neste mundo. Hás de imitar-me perfeitamente, rezando e pedindo por todos sem excluir ninguém, por mais adverso que te seja. Ao invés, por estes, hás de orar com maior instância, por serem mais necessitados. Aprende ainda a ter caridade com o próximo, compadecendo-te de suas faltas, e não julgando as ações de outrem. Ao invés, sê juiz severo de tuas faltas, repreendendo-te a ti mesma, acusando-te na presença de meu Pai, e procurando obter para todos os pecadores o perdão e a graça desejada para ti mesmo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Para você que está nos ouvindo, inscreve-se no nosso canal. Temos poucos seguidores e precisamos do teu like, precisamos do teu compartilhamento, precisamos da tua inscrição. Amém? Deus abençoe.